Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante e esperado por muitos já há algum tempo. Bom, você sabe como que pastores sabem tudo sobre a vida de uma pessoa? Neste vídeo nós vamos ver apenas uma das técnicas que se é utilizada para saber disso, para fazer com que a pessoa ache que pastores ou profetas ou ciganos ou algumas pessoas específicas saibam tudo sobre a vida dela, mas que na verdade não sabem. Como assim? Do que eu estou falando? Então olha só, vamos entender um pouquinho nesse vídeo e nos próximos também. Neste vídeo vamos falar um pouquinho de leitura fria, isso, ou leitura a frio. O que significa a leitura fria ou leitura a frio? Bom, mas como assim? Então vamos entender um pouquinho, olha só. Leitura a frio ou leitura fria, do inglês cold reading, é um conjunto de técnicas que, a partir de certos aspectos, fazem com que se seja capaz de dizer coisas sobre a vida de uma pessoa para impressionar, ganhar confiança ou até mesmo criar empatia. Isso, mas como assim? Por exemplo, muitas perguntas são feitas justamente utilizando essa técnica de leitura fria ou leitura a frio. Mas como assim? São perguntas ambíguas, que na verdade, fora de um contexto, elas servem para todas as pessoas, Mas quando se coloca apenas um indivíduo ali em foco, a impressão que dá é que a pergunta foi feita exclusivamente para ele, ou a resposta que se dá em relação a uma pergunta é que foi exclusivamente para aquela pessoa, mas que serve para todas as pessoas. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas e vocês podem comparar ou ver se algum profeta, algum pastor, algum cigano ou qualquer uma pessoa já fez algumas dessas perguntas para vocês. E aí vocês vão poder identificar se a pessoa estaria utilizando desta técnica com vocês. Olha só, e vamos ver também como é muito utilizado dentro de igrejas também. Vamos falar também de leitura quente, mas não nesse vídeo, num próximo vídeo, que também está muito relacionado com a leitura fria, só que é de maneira contrária. Olha aqui, vamos ver um exemplo de uma frase. Olha só, uma pergunta. Você evita que assuntos familiares atrapalhem a sua rotina no trabalho? Bom, muitas pessoas, se não a maioria, todas as pessoas tentam evitar que assuntos familiares atrapalhem a rotina dela no trabalho. Então, falando assim, a gente consegue enxergar claramente que esse tipo de pergunta ou esse tipo de frase, quando falada assim, dá para perceber que serve para vários tipos de pessoas, se não para a grande maioria das pessoas. Mas quando você pega uma pessoa específica, aponta para ela e fala diretamente para ela, você evita que assuntos familiares atrapalhem a sua rotina no trabalho. Ela vai se identificar com essa frase e ela vai falar, tem razão, eu sou assim mesmo. Então vai dar a impressão que isso é diretamente para ela, exclusivamente para ela, dando um ponto a favor do profeta, o pastor ou aquela pessoa que está direcionando esta frase para ela. Mas não é só essa e não é só isso. Leitura quente, ao contrário de uma frase ambígua como esta, que serve para um monte de pessoas e que, num contexto isolado, dá a impressão que é para aquela pessoa específica, ela traz sim alguns dados da própria pessoa. Esse tipo de leitura, a leitura quente, ela exige isso, que se busque primeiro alguns dados da pessoa, mas não é neste vídeo que nós vamos tratar desse assunto, sobre a leitura quente. Vamos falar mais sobre a leitura fria. Olha só, vou dar um exemplo de uma outra frase aqui, que diz assim: você gosta de ter ao seu lado alguém dinâmico e animado, que encare a vida com garra. Bom, quem não gosta de uma pessoa assim, né? Que seja dinâmico, animado e que encare a vida com garra.
todas as pessoas. Então esta é um tipo de frase ambígua que serve para todo mundo, mas como eu disse naquele contexto que eu falei, quando se aponta uma pessoa específica e essa frase é direcionada para ela, dá a impressão que é somente para a pessoa. Tá, peraí. Mas tem pastor que diz a vida inteirinha, até de lá atrás, que ninguém sabia, coisas que ninguém sabia, que a pessoa não falou para ninguém. Tá, então vamos entender um pouquinho essa parte. Na verdade, se existe uma tendência dentro das igrejas, principalmente utilizando louvores, para levar as pessoas em um estado emocional suscetível para esses tipos de técnica. A pessoa ali naquele estado emocionada, naquele ambiente, acabou de receber um louvor ou até mesmo uma palavra, naquele estado de emoção que a pessoa se encontra, ela vai achar que essas frases ambíguas que foram direcionadas para ela seja especificamente para ela e que vai dar todo o crédito e autoridade para a pessoa que está entregando para ela. Mas não é só isso. Como então profeta sabe tudo sobre a vida da pessoa? É justamente aí que nós vamos ver. Esse tipo de técnica de leitura fria, ele exige algumas dessas frases ou perguntas que é ambígua, como já falado, que dá a impressão que é para aquela pessoa. O que acontece? Nesse meio, vão sendo faladas outras perguntas e vai tendo um contexto ali de diálogo que o profeta ou a pessoa que está questionando, ele vai descobrir alguns pontos através dessas frases, através de algumas perguntas. E ali é aquele famoso jogar um verde para colher um maduro. Ou seja, na verdade não é ele que sabe tudo, mas a pessoa entrega todas as respostas para ele, para esse profeta, pastor, e a pessoa depois, naquele estado emocional, naquele ambiente que já ela vinha louvando pelo louvor, por tudo, por estar naquele estado emocional, ela vai atribuir tudo para o profeta. Vai achar, depois vai sair ali falando, vai falar para as outras pessoas que o profeta sabia tudo sobre a vida dela, mas não é ela que entregou todas as respostas. Como assim? Olha só, por exemplo, uma outra pergunta, vamos ler uma outra frase aqui, olha que interessante. Você agarra com unhas e dentes as oportunidades e acredita em trabalho duro. Então, quando se fala isso para a pessoa, ela se sente, ela eleva o ego lá em cima e ela concorda, porque naquele ambiente dificilmente alguém vai discordar do profeta ou do pastor ou aquela pessoa que está falando essa frase para ela. E nisso ele pode fazer outras perguntas, ele pode falar assim, bom, vejo aqui, Deus está falando comigo, eu estou vendo na sua vida uma pessoa. Eu não sei, pode ser ou loira ou morena, e aí a pessoa vai entregar, aí a pessoa vai dar, é minha irmã, ou é meu irmão, ou algum parente. A própria pessoa entrega a resposta, e através dessa resposta ele continua agindo naquele ambiente e trazendo ainda assim essa técnica. Ou seja, ele jogou um verde, a pessoa devolveu uma resposta e através daquela resposta ele começa a trabalhar então. E a pessoa acha que ele foi quem falou no final de tudo, mas não foi, foi a pessoa que deu a resposta para aquela pessoa que estava dizendo. É muito comum também muitas pessoas ouvirem de profetas assim, Deus está te curando de uma doença agora, de uma doença respiratória e tal. Muitas vezes, na grande maioria, a pessoa nem sabia que tinha essa doença, em muitos casos. Então, como pode Deus ele dar a revelação para uma pessoa que nem mesmo ela sabe que tinha aquilo? Então, ou seja, seria uma coisa que não agregou em absolutamente nada na vida daquela pessoa. Ela não sabia que ela tinha, então Deus só trouxe confusão na cabeça dela.
Só que por causa daquele estado que ela está emocional, por causa dos louvores, daquele ambiente, ela concorda com o profeta, porque dificilmente alguém vai discordar do profeta ali naquele ambiente. E ela vai dar todo o crédito, vai atribuir tudo a favor dele, não só ela, como outras pessoas. E depois que sair dali, ela vai falar que ele sabia tudo, que falou coisas que ninguém sabia. Mas a verdade é todo esse ambiente que leva a pessoa num estado emocional que contribui para esses tipos de casos. Isso é muito comum. Se a pessoa ficar quieta, se ela não falar nada, ela só responder sim ou não e não dar muitas respostas, o profeta fica sem ter o que falar. Mas a grande maioria das pessoas, quando está nesse ambiente, quando é questionada por eles, elas entregam tudo, dão respostas, falam tudo e através disso se trabalham em cima de uma dessas técnicas que é a leitura fria. Olha só, vamos ver outros exemplos de frases aqui. Você gosta de pessoas bonitas e discretas, mas só beleza não é o suficiente para te conquistar. Então, esse é um outro tipo de frase ambígua que serve para todas as pessoas. Só que quando é direcionada para uma única pessoa, dá a impressão que realmente a pessoa conhece aquela pessoa e sabe sobre a vida dela, porque sabe que ela é desse jeito. Vamos ver uma outra frase, olha só. Quando era mais jovem, você era bem mais teimoso do que é hoje. E isso é verdade. Quando a gente é mais jovem, principalmente na adolescência, todo mundo é muito teimoso. A adolescência é uma fase de aprendizado, onde está descobrindo muitas coisas sobre amizades, escola, sobre vários temas. E os jovens, eles são muito teimosos, principalmente na questão de ouvir pai, ouvir mãe, ouvir pessoas mais velhas que dão um conselho, que já passou por algum tipo de problema e que está vendo que nós vamos passar por aquele problema se continuarmos em determinado caminho. Mas os jovens são mais teimosos. Então essa é uma frase que também ela vai de encontro justamente nesse ambiente. Essa pessoa vai achar que esse profeta conhece tudo sobre a vida dela. Olha só, uma outra frase. Para você, confiança e lealdade são indispensáveis em um relacionamento. Olha só, esta outra frase que serve para todas as pessoas e que quando direcionada a uma única pessoa, ela acha que aquela pessoa conhece ela e sabe tudo sobre a vida dela. Mas não é bem assim. E ela então começa a entregar as respostas de que aquele pastor, o profeta, ele precisa para elaborar todo um contexto, fingindo saber de toda a vida da pessoa. Vamos lá para outra então, olha que interessante. Nem sempre o que as pessoas esperam de você é o mesmo que você espera de si mesmo. Olha só, isso é outra frase que pode ser aplicada a várias pessoas. E quando é direcionada para uma única, ela acha realmente que o profeta ele conhece ela. Vamos ver uma outra frase aqui muito interessante. Você tem sentido uma certa dificuldade em acompanhar as mudanças do mundo atual, não é verdade? Vamos ver outra, olha só. Você não suportaria viver com uma pessoa possessiva e controladora. Porque quem gosta de pessoas assim, possessivas e controladoras? Acho que ninguém, né? Então isso é diretamente para uma pessoa, ela realmente vai entender que aquela pessoa sabe tudo sobre a vida dela. Só que isso são frases ambíguas que servem para todas as pessoas. Vamos lá, olha só, mais uma. Para você, o dia deveria ter mais de 24 horas. Olha só, porque o dia é corrido para todo mundo. Se o dia tivesse mais de 24 horas, poderia fazer mais coisas. E isso é o que todas as pessoas pensam, imaginam. Vamos para outra frase, olha só. Você simplesmente odeia pessoas sem compromisso.
olha que interessante esses tipos de frases que eles contribuem, essas frases contribuem para essa técnica chamada leitura a frio ou leitura fria. E nessa técnica de leitura fria, cria-se um contexto onde a pessoa é que dá todas as respostas que precisa para dar a entender que a outra pessoa sabe tudo sobre a vida dela. Só que não é bem assim. É todo um contexto armado, todo um ambiente armado, tudo para levar a pessoa a um estado emocional, sem ela saber que ela está entregando todas as respostas que a outra pessoa precisa, ou o profeta, no caso, ele precisa para elaborar esse contexto e assim fazer com que a pessoa pense que ele saiba tudo sobre a vida dela. Bom, galera, então esse foi um pouquinho desse vídeo. Estudem mais sobre leitura fria ou leitura a frio. Essa é uma técnica muito utilizada, inclusive, na polícia, com detetives e em vários outros lugares, ambientes e aspectos. Então estudem, não fiquem só nesse vídeo. Procurem mais informações sobre essa técnica, leitura fria ou leitura a frio. E vocês vão ver o quão impressionante é. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até o próximo vídeo.